Olá, querido ouvinte, este aqui é mais um piloto do meu podcast que eu, por enquanto, chamo de Uma Vida, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Esse aqui é um podcast que a gente vai fazer um paralelo do mundo da cultura pop com a vida cristã. Nós vamos analisar aí filmes, séries, personagens e vamos aqui tirar algumas conclusões, o que a gente pode aprender com cada um. Questão de crescimento, princípios cristãos. Então, bem preciso dizer que esse podcast vai estar cheio de spoilers, Então, se você não é uma pessoa que não gosta, não assistiu o filme ou a série que a gente vai falar aqui, se prepare. Mas para começar então esse podcast, eu escolhi uma série muito, muito legal, uma das séries assim, de mais sucesso aí, que já foram criadas. Ela já tem quase 30 anos de existência. Do que estamos falando? Estamos falando de Friends. I'll be there for you. Eu estarei aqui por você. Ela tem 10 temporadas, mais de 200 episódios, tem uma legião de fãs. Então, eu gostaria de focar nos personagens. Então, eu vou falar um pouco de cada um. Porém, eu ainda não sei se vai ser um por episódio, 2. A ideia é que não fique muito grande esse podcast, que fique um tamanho ideal. Mas então, vamos começar falando sobre o personagem Chandler Bing. Um dos homens da série. Quem assistiu sabe que são 6 personagens. E vamos começar então falando sobre o Chandler. O Chandler, ele é o amigo de faculdade do Ross. Eles fizeram faculdade juntos. Na série eles já estão numa fase ali do jovem adulto para adulto. Eles têm em torno ali de 25, 26, 27, 28 anos nessa faixa etária, na primeira temporada. Então eles já se formaram na faculdade, tudo, já estão começando ali suas vidas, Como a gente foi falado, na série ele é amigo de faculdade do Ross, ele divide apartamento com o Joey, que é outro personagem que vamos falar futuramente, e ele mora no apartamento em frente ao apartamento da Mônica. Fazendo uma análise dele aqui, a gente vê que ele é alguém muito brincalhão. O tempo todo ele está fazendo piadas, várias vezes sendo sarcástico, irônico. Desde o primeiro episódio ali, você já percebe ali que ele tem essa forma de humor. Como ele mesmo se define, ele usa esse tipo de abordagem quando ele se sente inseguro, se sente desconfortável numa situação. Já existem episódios que ele se apresenta para as pessoas e fala: "Olá, eu sou o Chandler. Eu faço piadas quando me sinto desconfortável." Então não é novidade assim, para ninguém que ele tem esse tipo de abordagem. E aí a gente começa a fazer uma análise ali um pouco talvez mais psicológica, de como ele é. E a gente vê ali que ele é muito inseguro. Mais pra frente a gente vai debater aqui, falar o porquê, os prováveis motivos, que leva ele a ter essa insegurança. E o primeiro ponto que eu queria passar aqui: todos nós buscamos às vezes formas para esconder as nossas inseguranças. Tem uns que usam essa questão das piadas, tem uns que são mais tímidos, não costumam falar. Cada um tem a sua forma de reagir em relação a nossas inseguranças. É muito importante a gente saber analisar isso para que a gente possa cada vez mais melhorar, como pessoa. A gente vê também que ele é um personagem que tem grande insegurança dos relacionamentos com as pessoas. E a prova disso é que nas primeiras temporadas ali, quando ele começa a namorar com a Janice, e aí ele meio que surta porque as coisas parecem que estão ficando sérias e ele não sabe como reagir. E é legal que a série trata as situações de forma cômica e ele até acaba, quando ele começa a tomar atitudes para ficar mais sério, aí é a Janice que acha que tá tudo indo rápido demais. É legal que a série coloca essa ironia. A gente tem visto, muitos jovens desse jeito. Às vezes as pessoas estão muito carentes e por causa disso elas são muito inseguras, às vezes, nos seus relacionamentos. Elas não sabem, às vezes, como reagir. Às vezes elas criam uma visão muito torcida, do que de fato é um relacionamento. E às vezes é complicado porque elas acabam indo até por um caminho assim de autoestima baixa, de se sujeitar a qualquer coisa,
Se eu não fizer o que a pessoa tá falando, ela vai me largar, eu vou ficar sozinho. Como eu vou reagir, como eu vou fazer? Um outro extremo também, quando você vê as pessoas que têm medo de relacionamento sério, que era o caso dele. Porque tem medo de se machucar, ou já se machucou em outras oportunidades. Então é algo assim que a gente tem que analisar, né? Tem que parar bem. E aí, puxando pro lado da vida cristã, é muito importante a gente ter alguém que a gente possa conversar sobre, né? Alguém que possa caminhar com a gente. Na igreja a gente chama de discipulado, que é o fato de a gente andar com alguém mais experiente com a gente para poder nos orientar, nos ajudar nessa questão. A gente também tem visto alguns movimentos para ajudar os solteiros, né? Congressos de solteiros. A gente tem visto aquele movimento Eu Escolhi Esperar. A gente tem visto pastores, né? Pastor José Gonçalves, pastora Sara Shiva, todos com esse objetivo de orientar os solteiros a fazer uma boa escolha, né, para o seu futuro casamento. Talvez, né, fazer uma conjectura, talvez se o Chandler ele procurasse alguém um pouco mais velho, talvez ele tivesse desenvolvido isso antes. Mais pra frente a gente vai falar e vai ver essa evolução dele como pessoa e até nessa área. Partindo agora para tentar explicar talvez o porquê o Chandler apresenta esse tipo de comportamento. Assistindo a série, a gente descobre que os pais de Chandler se divorciaram quando ele tinha apenas 9 anos de idade. E você vê que é algo que marca ele muito, porque nessa mesma idade ele começa a fumar. E também é algo assim complicado para ele, porque o pai dele se assume homossexual, né, e acaba até se tornando um transexual, né, vivendo como mulher. E aqui eu não estou querendo entrar no mérito dessa questão LGBT, mas ter uma família que de uma hora para outra se desfaz, né, e o caminho que o pai segue, às vezes é algo ali que para uma criança é algo muito forte, né? As mudanças repentinas, às vezes, dos pais, assim, tem esse efeito de se a criança não for acompanhada ali psicologicamente, nem nada do tipo, pode ficar com algumas marcas que ela vai levando para a vida. E aí você verifica ali que ele faz essa questão das piadas, de ser engraçado, de alguma forma ali tentar aliviar o desconforto. E a outra também é a questão do próprio fumo, né? Ele começa a fumar ali a partir dos 9 anos de idade, e você vê que ao longo da série ele fuma, né, em alguns episódios ali, e é algo até que os próprios amigos dele ali chamam a atenção dele para que ele não fique fazendo isso, porque o fumo é algo prejudicial para a vida do ser humano, né? E aqui é um ponto importante para a gente parar e refletir. Essa questão do vício. Muitas vezes as pessoas têm marcas em sua vida que, como uma forma de canalizar essa ansiedade que é gerada, as pessoas buscam formas de alívio. E no caso do Chandler, ele buscou o cigarro, né, aquela falsa sensação de saciedade, né, quando ele começava a fumar ali, aquela sensação de alívio. E muitas das vezes a gente é assim, a gente tem vazios interiores causados por diversas coisas, por situações que aconteceram na nossa vida, por frustrações, e às vezes nós acabamos procurando ali outras formas ali de preencher o nosso vazio, né? Tem gente que acaba, às vezes, indo pro caminho do alcoolismo, tem gente que vira ali viciado em trabalho, né? Os famosos workaholic. Muitas das vezes a gente acaba indo para caminhos assim que acabam nos afastando mais, às vezes, dos nossos amigos, da nossa família. Então é muito importante a gente estar atento para esse tipo de coisa, né? E uma sugestão que eu poderia dar para se alguém estiver aqui nessa situação, naquele livro O Poder do Hábito, diz que a melhor forma da a gente se livrar de um hábito é substituindo ele por outro. Então não existe um vácuo. Vou parar de fazer uma coisa e não vou fazer nada. Não, a melhor forma, mais eficiente, é você substituir um hábito por outro. Às vezes a gente vê trabalhos comunitários onde é muito influenciado a questão ali do esporte, né, incentivado ali, futebol, outros esportes ali, e é uma boa forma de, às vezes, tirar o foco das crianças, né, que às vezes não tem uma condição de vida boa, da criminalidade, das drogas.
Então, um conselho que a gente pode dar aqui também nessa situação é a gente procurar um hábito bom para substituir um hábito ruim. E entrando também agora um pouco na parte cristã, a Bíblia diz que a gente não deve andar ansioso por coisa nenhuma, né? Porque tudo que a gente precisa está na mão de Deus. O próprio Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Então cada dia tem a sua dificuldade. Então a gente ficar pensando, se preocupando, né? Que preocupar é a mesma coisa que pré-ocupar a nossa mente com dificuldades, com pensamentos e com um futuro que não aconteceu. Deus fala pra gente pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas dele. Lembrar que nós somos criados à sua imagem e semelhança. O desejo dele é que sejamos filhos e filhas dele, né, que possamos estar junto ali dele nos nossos dias, porque ele prometeu nunca nos abandonar. Voltando um pouco agora à questão do personagem, se a gente for agora para evolução dele, de acordo com as temporadas, né? Agora aqui entra muito mais spoilers, mas é legal que ele é um grande amigo de todos, né? Aos poucos ele vai desenvolvendo as amizades com um com o outro. Ele desenvolve amizade ali com a Rachel, com a Phoebe, né? Com a Mônica, que no futuro acabaria se tornando sua esposa. E até falando nela, é legal ver a evolução dele nessa parte do relacionamento interpessoal. Porque no começo a gente vê um Chandler ali um pouco mais inseguro, talvez até um pouco imaturo nessa parte. E aí você vai vendo que com o passar do tempo ele vai ficando mais seguro de si nessa parte. Então ele começa a ter um relacionamento sério com a Mônica, e é legal que na primeira briga que eles têm nos episódios assim, ele não sabe o que fazer, ele acha que já acabou tudo, fica sem saber o que fazer, e é legal que a solução dele para resolver a briga ali, a discussão com a Mônica, é pedir ela em casamento. Então é muito legal que ele vai lá e propõe ela em casamento. E a Mônica, né, sendo um pouco mais madura nessa relação, né, as mulheres tendem a ser mais maduras que os homens, ela vai e explica: Chandler, você não precisa me pedir em casamento para resolver o problema de uma briga. Vamos fazer como os seres adultos fazem, né? Vamos conversar e resolver isso. E é bem legal ali que com a Mônica ali, ele vai aprendendo e ele vai crescendo. Passa o tempo, né? Eles acabam casando de fato, e aí depois vem aquela insegurança de ter filhos. Ah, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou conseguir? E aí quando ele vê ali o filho do Ross e da Rachel, né? Outro spoiler, nascendo ali, tendo mais contato, eles acabam se decidindo ali ter filhos. Até acontece aquela questão lá que eles acabam não podendo ter filhos, né? Que eles são, vamos dizer assim, incompatíveis. E a forma ali que ele reage, que ele cuida da esposa, da Mônica ali, para que esse desejo deles crescerem a família é bem legal. E até chegar ao final da série que eles escolhem morar fora da cidade, morar mais numa região de campo, assim, para poder crescer a família. Então é bem legal você ver essa evolução de um cara, assim, que era mais largadão, né, um pouco mais imaturo, bobão, assim, na dele, evoluir, assim, para um pai de família, né, com cheio de responsabilidades ali, entendendo o seu papel ali como pai. Mas sem deixar de ser o cara cômico, brincalhão ali, com aquelas piadas ali que nem sempre era a hora de fazer, era em hora e fora de hora, mas é aquele cara ali que a Mônica se apaixonou. Acho que para terminar aqui, outra questão também que a gente consegue, outra evolução também do Chandler que a gente consegue perceber é no próprio relacionamento com o pai dele, porque você vê que quando ele se refere ao pai dele, né, ele não tem as melhores lembranças. Ele não tem aquela aproximação toda, né, que ele talvez tivesse antes do divórcio dos pais dele. Na série a gente descobre que o pai dele trabalha como cantor e dançarino em Las Vegas, né, que é a cidade onde tem os jogos, onde tem vários shows, né, tem até capelas de casamento, tudo. E quando eles estão na época dos preparativos para o casamento, a Mônica pergunta para ele se ele vai convidar o pai. E a princípio ali o Chandler ele fica meio assim, sem saber e não quer, né? Na verdade ele não se sente muito confortável, muita vontade. Talvez por uma reprovação da vida que o pai escolheu. Mas uma coisa legal da Mônica é que ela fala com ele assim: Chandler, se você não convidar seu pai,
para o seu casamento, você vai acabar se arrependendo pro resto da sua vida. Por não ter convidado seu pai para ter participado desse momento. Uma das escolhas mais importantes da nossa vida é o nosso casamento. E aí ele fica um pouco relutante ali, mas ele acaba se decidindo ir por convidar o pai dele. E aí tem um episódio lá que mostra eles indo lá para Las Vegas, eles acabam assistindo o show do pai deles ali, né, que é Charles, se não me engano, é o nome do pai dele. E aí ele vai lá e convida. É até um pouco é legal assim que ele vai lá, convida, e aí o pai dele se sente honrado, né, se sente bem ali, porque o filho dele foi lá e convidou. E aqui o Chandler demonstra que outro grande atributo, né? Ele honrou o seu pai. E na nossa vida a gente tem que ser assim também. Como eu falei, eu não vou entrar aqui no mérito, né, da escolha do pai dele por ser homossexual, né? A intenção não é discutir sobre isso, falar sobre isso, mas muitas das vezes na nossa vida, nossos pais escolhem caminhos que nós não concordamos. Mas a gente não aprova. Mas até o que a Bíblia diz, né, que a gente deve honrar nossos pais. Honrar pai e mãe. Então, na Bíblia diz assim que para que os nossos dias se prolonguem na terra, a gente tem que respeitar os nossos pais. Honrar os nossos pais. Isso foi algo aqui que o Chandler ele fez com maestria, né? Apesar ali da insegurança, ele entendendo que era algo importante para ele, importante para o pai dele ser convidado, ele venceu todas as barreiras. Poderia ser visto como constrangedor, né, por ser algo assim que as pessoas talvez não aceitassem tanto, né? A gente está falando aqui de uma época, de uma série aqui dos anos 90. Não só essa questão do LGBT, mas outras questões como namorar pessoas mais velhas, barriga de aluguel. Toda essa parte foi algo assim que era bem fora da caixa naquela época. O Chandler ali, ele vai lá e convida seu pai, né? Convida sua mãe, e acaba que ele mostra também mais uma evolução. É muito importante a gente valorizar os nossos pais, né, aqueles que colocaram a gente no mundo, independente se eles fizeram, se a forma como eles levaram a vida foi a forma que nós julgamos melhor, nós temos o dever ali de respeitá-los. Principalmente porque no futuro nós também, né, se ainda não são, nós seremos todos pais e mães, né, aqueles que assim o desejarem. Aposto que nós vamos querer isso dos nossos filhos. Então, se a gente quer ter um bom relacionamento com nossos filhos, nós temos que ser bons filhos também. Teria outras coisas que a gente talvez poderia tocar, talvez a questão da amizade dele com o Joey, a questão da parceria. Mas eu acho que já dá assunto suficiente pra gente pensar na evolução, né, de um dos personagens da série, né, de alguém ali que era inseguro, né, que se escondia atrás de piadas, até no final da série ali que se torna um pai de família, que entende o seu papel ali de homem da casa. Tem a questão também que ele não gosta do emprego, e aí no final da série ele acaba trocando de emprego para o emprego que ele gosta, né, tem toda essa questão. Mas eu acho que, para reflexão, isso aqui já é bastante, né? Então, se você chegou até aqui, eu te agradeço pela sua paciência, pelo seu tempo. Se tudo der certo, a gente se vê aí no próximo episódio.